Muito interessante, começando pelo começo. Por que é interessante? Porque a gente vai começar, vai recomeçar pelo artigo 17, que o artigo 17 é o que cuida da ação de improbidade como procedimento, né? Veja como é interessante, né? E aí, como a gente está tratando da ação de improbidade, é por isso que eu disse. Hoje, na realidade, seria o começo do assunto, porque seria logo o instrumento processual que vai se trabalhar. Então, vamos trabalhar hoje, a partir do artigo 17 aqui, temos muitos outros assuntos, mas o artigo 17, que cuida exclusivamente, aí, nessa mudança, nós tivemos mais um artigo 17A, B, C, nossa, tivemos parece 3 ou 4 artigos 17 acrescidos, imagina, né? É artigo 17 para danado agora. Então, o que não falta nessa lei é um artigo 17. Você tem de todas as formas. Essa forma é a forma que indica esse artigo 17 puro, não A, B, C, D. Esse daqui é o que indica realmente o início, o princípio da ação de improbidade. Por isso que ele começa dizendo o seguinte, não é? Esse artigo 17. A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei, olha, sanções nós vimos na aula passada, são os efeitos da sentença, e aí é que é o objeto da prova, né? A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei, aquela que nós vimos, será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 3.105, de 16 de março de 2015, ou seja, o Código de Processo Civil, né? Salvo o disposto nesta lei, logicamente ressalvado dispositivos legais, procedimentos, situações, principalmente com relação ao efeito da sentença, né? Situação que diz respeito a questões de efeito da sentença no campo sancionatório e não no campo de obrigações, né? Nem no campo só declaratório, desconstitutivo, mandamental, não. São efeitos que vão além desses campos que nós já vimos no processo comum. Então, aqui diz, primeiro, que é uma ação que cuida, visa, objetiva, primordialmente, ela tem outros objetivos, primordialmente aplicar sanções. Não é? A ação de improbidade tem, primordialmente, essencialmente, esse objetivo, o primeiro aspecto. O segundo aspecto aqui é a questão da legitimidade ativa. Não é? A legitimidade ativa é do Ministério Público só agora. A lei anterior dizia do Ministério Público e até aqui no artigo 17, e entidades interessadas, né? E pela pessoa jurídica interessada. A pessoa jurídica interessada aqui, leia-se que ela é na redação anterior, né? A própria entidade que tivesse sofrido a lesão, o dano, ou alguém tivesse enriquecido ilicitamente, quer dizer, foi retirada agora essa legitimidade ativa, certo? E ficou sendo legitimado ativo apenas o Ministério Público. Há uma grande reclamação disso, mas, meu Deus do céu, o Ministério Público toda a vida foi o legitimado para as ações sancionatórias. Aqui guarda simetria, primeiro, com a questão da ação ser sancionatória, como no direito penal, mas guarda simetria com a outra lei, que é a lei 12.846, a famosa lei anticorrupção das empresas, que nós já falamos bastante aqui na aula passada, que ela também, na parte lá, como aqui nós temos 2 processos, o administrativo e o judicial, no judicial de lá, o único legitimado é o Ministério Público também, quer dizer, não está havendo nenhuma coisa que agrida a nada. Depois, aquilo, eu já falei desse assunto, vou só reiterar, minha gente, o poder público não está desprovido de nada pelo fato de não ser legitimado aqui. Por quê? Porque o poder público pode, primeiro instaurar um processo administrativo para apurar a ação, os atos de improbidade. E, apurado nesse processo administrativo, aplicar as sanções do âmbito administrativo contra agente público que tiver eventualmente participado do ato ilícito. Não é? Primeiro ponto. Segundo ponto,
O poder público pode ajuizar a ação de reparação de dano, independentemente da ação de improbidade. Terceiro ponto, o poder público encaminha, tem obrigação, dever funcional, nós já vimos aqui, lá do artigo 7º e outro artigo 14, 7 e 14, que o poder público tem o dever de encaminhar o material para o Ministério Público. Então, o que é que falta? Nada. A sobreposição de normas e de legitimidades e de competências no Brasil é uma coisa impressionante. E ainda se reclama quando se tira os excessos. Os excessos, não se retira nada. Retiram-se os excessos. E ainda se reclama. Para que tanto legitimado? O Ministério Público tão atento não é suficiente. O Tribunal de Contas não é suficiente. E a administração, por que não faz a sua parte também? Quer dizer, são coisas assim que são absolutamente incompreensíveis. É aquela história de se falar o que se pensa e não se conhecer o que se está dizendo. A realidade é essa. Como eu conheço, eu fico chocado, porque eu não vejo nenhum prejuízo para o poder público. Mas quanto mais tem legitimado. Isso meu amigo, legitimado, nós temos aí 145 milhões de brasileiros para requerer os prejuízos e fiscalizar o poder público. E você, onde é que está? Você que diz para ser tanto legitimado, e você é o legitimado. É engraçado e ridículo que você mesmo é dizendo isso e você também é o legitimado. Tanto para reparar o dano, como fazer cessar, como fiscalizar. Impressionante, impressionante isso. Eita, que desconhecimento. O dizer por dizer, o tal do blá blá blá, né? O negócio é o blá blá blá. O blá 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 é que é importante. Saber conhecer, isso não interessa, professor. Bom, vamos lá. Aí os parágrafos primeiro, segundo, terceiro, quarto foram revogados, mas aí veio o parágrafo quarto A. Então, revogado mesmo, nós tivemos 3, mas 4 mais 1 foi acrescido com o parágrafo 4A. Esse parágrafo 4A diz: a ação que se refere ao caput deste artigo, olha, nós temos o instrumento, temos o tipo de instrumento, temos a legitimidade, né? Temos o procedimento, qual é, tudo isso nós vimos aí na cabeça do artigo. Né? Questões, vejam, todo no aspecto formal, da forma, tá? Aquele terceiro elemento, sujeito, objeto e forma. Cuidado que na prova nós só vamos trabalhar do objeto. O objeto conta a pretensão, objeto conta o resultado. Só isso que nós vamos trabalhar. Certo? Muito importante. Os temas são ricos. Tem muita coisa, mas lá a prova só tem como objeto isso. Então, a ação que se refere ao caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorreu o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Quer dizer, a pessoa jurídica prejudicada, aquelas elencadas lá no artigo 1º, nos parágrafos 5º, 6º e 7º, né? Exatamente naquele caso. Ou no lugar onde ocorreu o dano. Não é? A propósito, quer dizer, temos dois locais. Né? O dano pode ser que não tenha ocorrido no local onde a pessoa jurídica se encontra, o local onde ocorreu não é a sede da pessoa jurídica. Aí, logicamente, só ficou esse ponto. Né? E se tiver ocorrido no local em que a pessoa jurídica está situada, logicamente é lá. E a propositura local, a competência é em razão do local, né? Em razão do território, né? O foro do local, território. A propositura da ação, que é o parágrafo 5º, a que se refere o caput deste artigo, prevenirá a competência do juiz para todas as ações. Olha, nós temos aqui o Instituto da Prevenção, que é conhecido do Código de Processo Civil também. Depois vem o parágrafo 6º, que diz o seguinte: a petição inicial, observar, aliás, o seguinte, né? Ou seja, a petição inicial aqui significa que você tem que ir primeiro lá para o artigo 319 do Código de Processo Civil, como é os requisitos da petição inicial comum de qualquer processo. Mas aqui ainda adiciona, observará o seguinte: uma petição inicial observar primeiro aquilo que está prescrito lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, certo? Questão dos legitimados, a questão do objeto, a questão
da causa do pedido, tudo que compõe o objeto. E a forma que é os requisitos que diz respeito aos requisitos que trata a petição inicial. Mas a petição inicial desta ação ainda exige que deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses do artigo 9º, 10 e 11 desta lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Minha gente, esse inciso aqui eu teria, sei lá, 1 hora para falar dele. Ele é muito importante, como outros aqui. Vamos ler logo os três, vamos ver. Os dois, aliás. Será instruído com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos artigos 77 e 80 da Lei 3.705. Esses dispositivos do Código de Processo Civil, eles tratam lá exatamente da lealdade processual, da litigância de má-fé, etc. Então, nesses artigos, nós temos essa situação, ok? A referência desses artigos. Bom, esse parágrafo 6º, ele está cuidando de uma coisa muito importante, relevante no processo de ação de improbidade. É relevante em todos os processos, eu vou dizer aqui por quê. É o seguinte, é que ele cuida aqui da questão da justa causa no processo de improbidade, na ação de improbidade. A justa causa na ação de improbidade é aquela mesma justa causa que deve existir no processo penal. No processo civil comum, a justa causa não é trabalhada com essa linguagem. A justa causa do processo civil comum é trabalhada com outra linguagem, com outra terminologia. É o que nós chamamos de objeto do processo no que tange a causa de pedir. A causa de pedido do processo civil comum corresponde à justa causa no processo penal e na ação de improbidade administrativa. Agora, no processo penal e na ação de improbidade administrativa, nós temos a chamada justa causa formal e a justa causa material. Esses dois aspectos é importante e relevante. A justa causa formal é aquilo, é o que você descreve de uma situação fática que tenha ocorrido. Pronto. A descrição dos fatos na petição é a justa causa formal, que é o que corresponde à causa de pedir em um processo civil comum. Mas aqui exige, no processo penal e no processo da ação de improbidade, exige a justa causa material. O que é a justa causa material? É isso aqui, minha gente, olha. Tá vendo? Isso aqui que está dito nos incisos. Ela deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios. Pronto. Individualizar a conduta do réu é justa causa formal. Apontar os elementos probatórios é justa causa material. Estão vendo aí que aspectos mínimos que demonstram a ocorrência das hipóteses que estão descritas nos artigos 9, 10 e 11 desta lei. Indicar sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. Logicamente, essa impossibilidade é de você trazer na hora, mas aí você terá que fazer aquilo que nós já vimos também, pedir a requisição desses documentos, desses fatos. Porque enquanto isso não estiver presente no processo, o juiz não pode receber a petição. Esse aqui é o detalhe. Aí a petição será ainda instruída com documentos, ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes do artigo 77 e 80, que é a história da litigância de má-fé que eu falei. Tá certo? Então, nós temos aí a situação muito
bem demonstrada pelo legislador dos requisitos da petição inicial, numa ação de improbidade, mostrando que a justa causa, que é um dos elementos que se denomina nas ações sancionatórias, na ação penal é a mesma coisa, minha gente. Com um detalhe: na ação penal e na ação de improbidade, o juiz só recebe a petição se tiver a justa causa material. Isso é diferente do processo civil comum. O processo civil comum, o juiz recebe uma petição inicial somente com o enunciado constante da petição inicial. Ele, logicamente, jamais irá deferir uma liminar, jamais irá determinar qualquer providência. Por quê? Porque no processo civil comum, você pode constituir toda a prova no curso do processo, na fase de instrução do processo. Até porque goza-se também de que, no processo civil comum, da presunção de veracidade, que pode levar a um reconhecimento jurídico do pedido ou a uma aceitação tácita, né? Olha aí, que é um reconhecimento jurídico explícito, que é uma espécie de confissão ficta. São esses elementos existem no processo civil comum. Esses elementos não existem em processo penal, nem existem em ação de improbidade administrativa. Aí, olha, isso aqui é um detalhe importante. Nós vimos que aqui aplica-se o Código de Processo Civil. Mas, professor, não é o Código de Processo Civil? Mas o Código de Processo Civil não se aplica em tudo, não. Aí diz no artigo 17, né? Salvo as normas, as regras, os dispositivos previstos expressamente para esta lei. Tá vendo? Então, esses dados, esses elementos, minha gente, eles não compõem um processo de improbidade da forma que é do processo civil, não. Olha, bastava isso para juízes, tribunais do Brasil soubessem disso. Essa besteira, para não se fazer tantas aberrações e estupidez que se faz aí diariamente. Não se pode receber uma petição de uma ação de improbidade sem que haja prova mínima para que o juiz receba a petição. Sem isso, ele não pode receber. Por quê? Porque falta a justa causa. Nós vamos ver aqui na frente, num dos artigos 17 ainda, que nós não temos muita coisa para ver em artigo 17 que eu falei, nós vamos ver que uma ação de improbidade administrativa, olha, ela só pode ser ajuizada, tem um dispositivo expresso aqui na frente. Ela só vai poder ser ajuizada se tiver havido ou o processo administrativo pelo órgão ou entidade, ou o inquérito civil público ou o inquérito penal. Só. Isso significa dizer que é isso que indica que há justa causa material. Sem isso, não há processo, não pode ser recebido uma petição inicial de uma ação de improbidade. Então, é preciso que se vejam as coisas aí. Professor, Com o devido cuidado. Pois não, pode dizer. olha só, quando o juiz recebe a petição, qual é o nome que se dá? É denúncia também? Não. Aqui é recebimento de ação mesmo de improbidade administrativa, certo? Aqui nesse aspecto é a mesma coisa da inicial do processo civil. Apenas ele aqui tem que ter muita precaução, que ele não, porque no processo civil os juízes recebem petição inicial, eles nem olham as formalidades, embora o código também exija que o juiz olhe se os requisitos estão presentes e tal, mas no Brasil, infelizmente, esse rigor que o legislador trabalha não existe na prática, que é uma falha grande, principalmente naquelas audiências iniciais, porque o Código criou a audiência prévia aqui no Código de Processo Civil, que eu prefiro chamar a audiência prévia,
Ao invés de se chamar audiência de conciliação. Nós temos uma mania de chamar tudo de conciliação, mas aquela audiência é muito importante, é o processo civil comum no mundo inteiro, onde ele funciona melhor é com essa audiência. Mas no mundo inteiro não funciona como no Brasil. Porque no mundo inteiro, essa audiência é para exigir todos os requisitos, os mais rigorosos possíveis da petição inicial. Principalmente no que diz respeito às condições de ação hoje, no que tange essencialmente sobre a legitimidade do interesse de agir. E mais especificamente do interesse de agir. O interesse de agir é profundamente questionado nessa audiência prévia no mundo inteiro. Certo? No Brasil, ninguém nem sabe disso. Quem foi que já ouviu falar disso? Ninguém. Olha, é muito bom se fazer estudos comparativos, minha gente, mas para a gente saber a questão, porque às vezes trata-se do mesmo crime, trata-se do mesmo processo civil, com a mesma finalidade, mas as culturas são diferentes e as formas de trabalhar são diversas, e às vezes ajudaria a aperfeiçoar. Mas copiar já está copiado. Nós temos copiado. Olha aí, copiar é muito fácil. Copiar uma lei é uma coisa mais simples do mundo. Agora vamos ver se a cultura, se o comportamento, se o preparo da sociedade, dos agentes políticos, públicos, da magistratura, está habilitado a esse preparo suficiente para trabalhar o novo instituto, porque se trata de um novo instituto, de um instituto novo, de uma situação que é bom nos outros lugares, mas como é que é bom lá? Só porque tem? Não, não é assim. É preciso que eu saiba por que é. Então, olha, muito interessante, porque deu a oportunidade de dizer isso, que é muito importante em toda ação. Agora, essa daqui nem precisa, porque se não tiver essa mínima prova, o juiz nem recebe, ele não deve receber. Mas nós vamos ver aí o desenrolar, esses parágrafos do artigo 17, eles são muito ricos nesse aspecto. Vamos trabalhar mais aqui, eu que chamei a atenção, porque nós vamos voltar muitas vezes a falar sobre esse aspecto que eu falei aí, tá bom? Vamos lá. Bom, parágrafo 4º, 5º, né? 6º, aí sem esses incisos que eu falei, aí vem o 6º A. O Ministério Público poderá requerer a tutela provisória adequada e necessária nos termos do artigo 294 da Lei 3.105. Olha que interessante. Nós vimos lá no artigo, acho que 16, não foi? A questão da tutela, a questão da cautelar da indisponibilidade de bens, é o artigo 16, exatamente. Muito, muito bem detalhado na questão da disponibilidade de bens. Pois bem, além da disponibilidade de bens, o legislador dá aqui no parágrafo 6º-A a legitimidade ao Ministério Público para requerer na ação de improbidade qualquer das formas de tutela que estão nos artigos 294 e 310 do Código de Processo Civil. Pronto, não precisa nem explicar. Aqui, todas as tutelas provisórias que tem lá do Código de Processo Civil podem ser utilizadas também na ação de improbidade, certo? Ótimo, perfeito. Não tem. Então, além da questão da indisponibilidade, ainda temos as cautelares do Código de Processo Civil. No 6º-B, parágrafo 6º-B, a petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330 da Lei 3.105, que é o Código de Processo Civil, né? Bem como quando não preenchidos os requisitos a que se refere ao inciso 1 e 2 do parágrafo 6 deste artigo. Ou seja, o 330 é o chamado indeferimento da petição inicial por vícios que ela contém, né? Indeferimento da petição inicial, lá no 330 do Código de Processo Civil. Né? Pois bem, pelos vícios do artigo 330, a ação de improbidade pode, mas também pelas hipóteses dos incisos 1 e 2 do parágrafo 6 que nós terminamos de ver. Está vendo aí? Ele pode indeferir liminarmente a petição inicial por todos esses vícios. Por isso que eu disse, olha, então o legislador acrescenta, além dos requisitos que deve ter uma petição inicial comum, exatamente os requisitos específicos desta lei, que diz respeito à justa causa material. Esse é que é o ponto, a justa causa material numa ação de improbidade. Justa causa formal não leva
o julgador a receber uma petição inicial numa ação de improbidade. Esses requisitos que estão no parágrafo 6º do artigo 17, eles diz respeito à questão da justa causa material. Eles foram aí incluídos como justa causa material. Não exigisse a justa causa material, esses incisos nem precisavam, porque os requisitos no campo da justa causa formal, eles estão lá no Código de Processo Civil e não seria vício de levar um indeferível da petição inicial. Estão vendo como as coisas são diferentes? Se tem algo diferente na lei, é porque nós temos que descobrir o que é esse algo diferente, compreender e explicar o que leva essa possível diferença. E nós temos isso daí entre a lei de improbidade e o Código de Processo Civil comum. Ok? O nosso Código de Processo Penal é a mesma coisa, só tem um detalhe. É um código que foi elaborado há 80, 90 anos atrás. Ele não tem uma perfeição. Agora, desde que o Código de Processo Penal foi editado no Brasil, em 1940, 39, 40, a doutrina aperfeiçoou e até hoje eu estou falando de justa causa formal e material, porque a doutrina trabalhou isso muito bem, discute e passa essa informação com absoluta precisão. A boa doutrina. Mas não está expresso no texto da lei com a clareza, a objetividade que está aí, por exemplo, na ação de improbidade. Aí, meu Deus do céu, só Deus sabe como é que isso está acontecendo na prática. Embora eu tenho certeza que vocês sabem, o professor de processo penal com certeza passa essas informações com toda precisão, certo? Eu penso que ele trabalha isso. Espero que vocês tenham compreendido e eu aqui só dou uma relembrada. Tá certo? Então, olha, esse parágrafo 6º-B é muito interessante com relação aos vícios que pode conter um processo, um inicial da ação de improbidade, que vão dos artigos 330 do Código de Processo Civil aos incisos 1 e 2 do parágrafo 6º dessa lei, ok? E desse artigo, né? Bom, em seguida vem o parágrafo 7º. Aqui já encerraram aqui os parágrafos com letras. Parágrafo 7. Se a petição inicial estiver em devida forma, depois que tiver preenchido todos aqueles requisitos, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias. 30 dias para a contestação, olha aí. Bem diferente de 15 dias do Código de Processo Civil. Iniciado o prazo na forma do artigo 231 da Lei 3.105. A questão do início do prazo, como começa, como termina, certo? E como manda aplicar essa lei ao Código de Processo Civil, que nós já vimos, os prazos também correm somente em prazo processual, nós estamos diante de prazos processuais, só correm nos dias úteis, 30 dias úteis. Justíssimo. O Código Penal, Processo Penal precisa se adaptar a isso. Não é possível, nos processos penais de alta complexidade que se tem hoje, os prazos de 5 dias para apresentar uma defesa. Meu Deus do céu. Isso é a maior violência. O Ministério Público tem meses, anos e anos para apurar os fatos. E apresentar uma denúncia não tem prazo nem nada, porque esses anos e anos inclui o tempo de também fazer a denúncia. Aí vem aquilo que levou anos apurando, coisas que foram feitas, descobertas, volumes e mais volumes de material. Aí o prazo de defesa, 5 dias. Brincadeira, isso é gozação. Eu defendo, no mínimo, 30 úteis, mas o ideal para o processo penal é 60, do jeito que está hoje, porque não tem suporte. Fazer uma defesa que preste em 10, 15 dias dos processos penais de hoje. É um absurdo, isso é uma violência da mais frontal possível e imaginável que existe em matéria de defesa do processo penal. Por quê? Porque se tem um código de 1940. É uma coisa absurda. Para mim, com muito mais urgência do que o Código de Processo Civil, deveria já ter sido alterado o Código de Processo Penal, que, aliás, o Código de Processo Civil, você veja o seguinte, foi alterado, já é o terceiro que vem de 40, de 39 a 74, e 74 mudou-se o processo civil, processo penal, nada.
Aí o processo civil mudou em 2015 e o processo penal, nada, ainda se tem um Código de Processo Penal de 40, com algumas modificações ocorridas entre 2008 e 2015, mas muito pobres ainda, muito pobres, foram muito importantes, relevantes, mas muito pobres para dentro de um código, e pior, não mudou nesse aspecto. É um dos primeiros a mudar, porque é a maior agressão que existe ao princípio da garantia de defesa no processo penal é exatamente essa questão dessa exiguidade de tempo. Não é esse tempo que vai fazer com que ninguém deixe de ser sancionado, condenado, nem um processo andar, não. Eu sei o que é processo. Eu trabalhei com todos os dois, muitos, e centenas não. Trabalhei com milhares. Negócio de prazo de 20, 30, 40, 50, 60 dias, isso é café pequeno em processo. O processo passa 2, 3, 4, 5 anos encostado numa prateleira sem ninguém fazer nada. Agora, porque passa 30 dias aguardando um prazo de defesa, pronto, é um motivo de não haver sanção e do direito brasileiro não aplicar a ordem jurídica. Isso é uma aberração, uma baboseira, uma papanguzada de quem não sabe uma linha de nada na vida, quanto mais de processo. Olha, falar disso comigo, não falem não, porque não é possível, não é possível. Eu sei do que eu estou falando, certo? Eu não sou um teórico também, não sei porque sou teórico e digo, eu acho que não é razoável. Não é questão de ser razoável, não existe isso. Isso é uma imoralidade, estupidez, aberração, tudo, porque eu fui juiz e digo que é uma estupidez, uma aberração, uma imoralidade, tudo de um prazo de 5, 10, 15 dias para apresentar a defesa em processo penal. Isso é uma... Tanto é que alguns juízes mais sensíveis, até para umas razões finais, dá 15 dias, 20, 30, às vezes, eles sabem que não está, que isso não agride a demora num processo e que é muito mais fácil agredir, se ficar com o prazo de 5 dias, a um direito de defesa. Isso é manifestamente inconstitucional. Apresentar uma defesa em 5, 10 dias, 15, num processo penal de hoje, é uma inconstitucionalidade manifesta. Isso daí sim é inconstitucional, certo? Mas não, prefere-se condenar e dizer depois que houve um devido processo legal. Houve um devido processo abusado de abuso de poder, devido processo de abuso de poder. Essa que é a realidade que a gente sabe. Eu estou dizendo porque fui marcado e estou dizendo por essa questão. Então, olha, o juiz mandará apresentar a defesa em 30 dias, iniciado o prazo na forma do Código de Processo Civil. A contagem do prazo, tudo na forma do Código de Processo Civil. Então, aqui é só de ressaltar esse aspecto aí do questão do prazo. No parágrafo 9A, tem letra para danado, né? Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Aí você apresenta todo na contestação a questão de toda a matéria de preliminar que possa existir, certo? E nessa questão preliminar, se elas forem rejeitadas, você pode até agravar de instrumento, porque pode ser que você demonstre que é uma situação que não preenche, por exemplo, os requisitos, esses requisitos do inciso 1 e 2 do parágrafo 6º do artigo 17, que são importantíssimos. Pode ser que você demonstre essa questão. E aí é uma questão importante, que não era para receber o processo. É o caso até do indeferimento da petição inicial. Se você alega uma situação dessa, isso é possível ser levado. Se o juiz não analisar ou se o juiz não deferir, é uma questão de ser submetido a um agravo de instrumentos junto ao tribunal, tá certo? É esse parágrafo 9A que agora comporta se utilizar esse instrumento. Parágrafo 10A, porque o parágrafo 10 foi revogado, né? Aí foi criado o parágrafo 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação, por prazo não superior a 90 dias. Olha, o que é a questão consensual aí? Porque nós vamos ver que tem mais na frente a questão do instituto aqui não é é um instituto na ação de como é na ação
de responsabilidade das empresas contra os agentes públicos, né? Existe o acordo de leniência, né? Aqui nós temos o acordo de não persecução civil, que cuida do 17B. Então, esse acordo de não persecução civil 17B é uma forma de quê? De solução consensual. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por tempo não superior a 90 dias, tá certo? Então, isso é antes de apresentar a contestação. Agora, oferecida a contestação, e se for o caso ouvido o autor, o juiz procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta de ato de improbidade. Isso aqui é o seguinte: o julgamento antecipado, aqui cabe um julgamento antecipado. Cuidado! Mas é um julgamento antecipado que leve a indeferir e rejeitar e não receber ou julgar improcedente de plano, a ação de improbidade. Nunca para julgar procedente. Cuidado, hein? Cuidado aqui. Pela improcedência, pode, a qualquer momento, certo? Mesmo sem não haver prova, porque o juiz pode receber, pode depois da contestação, rapaz, esse daqui recebeu a minha inicial, mas depois da contestação, não. Aqui é caso de indeferir realmente essa. Não era nem para eu ter recebido, mas vieram alguns elementos agora, depois da contestação, que eu tenho condições de julgar improcedente. Então, esse parágrafo 10b está trabalhando com essa hipótese. No inciso 1, principalmente, no inciso 2, poderá desmembrar o litisconsorte com vista a otimizar o instrumento processual, porque aqui, às vezes, tem litisconsorte que tem problemas de ser pessoas no estrangeiro, de depender de coisa, e outros que são mais fáceis, então vamos desmembrar, porque esses daqui o processo vai demorar talvez alguns anos, e esse outro aqui a gente resolve em meses ou em poucos anos. Quer dizer, vendo a conveniência das situações, poderá ocorrer essa circunstância. Né? Parágrafo 10c. Após a réplica do Ministério Público, quer dizer, a réplica é a contestação, certo? O juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Isso aqui é muito interessante, porque é uma espécie de saneamento do processo para o juiz dizer, bom, agora eu já tenho inicial, contestação, já tenho impugnação à contestação, eu agora já tenho condições de dizer, olha, os fatos relevantes imputados a fulano é assim, 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 são os fatos que eu entendo relevantes. Isso, mais ou menos, corresponde lá ao artigo 357 do Código de Processo Civil, tá certo? Pois bem, aí o juiz faz esse saneamento do processo para demonstrar ali já um princípio de que ele está vendo com bons olhos e de forma bem plausível o que já consta dos autos, tá certo? Aí, com isso, vai ser trabalhado o quê? Aí, sendo lhe vedado modificar o fato principal é a capitulação legal apresentada pelo autor. Quer dizer, não pode modificar, mas diante daquilo que foi apresentado, ele pode já indicar, indicar a tipificação com precisão, imputável ao réu. E para cada ato de improbidade, aí sim, vai haver a questão agora da produção da prova. Então, para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos no artigo 9, 10 e 11, aquilo que eu falei a vocês, olha. Dentre aqueles, ou é do artigo 9, ou é do artigo 10 ou artigo 11. Bom, eu vou selecionar qual é o artigo, primeiro. Depois que eu seleciono o artigo, aí eu vou dizer, olha, a questão aqui se enquadra numa situação de gente que recebeu, que enriqueceu ilicitamente. Então, vai ser o artigo 9. Agora, vamos ver, dentro do artigo 9, qual é o inciso que se enquadra. E só um. Você não pode praticar duas coisas. Um é suficiente. Aí você tem que encontrar um. Tá certo? Aí, daquele artigo 9, você vai encontrar um inciso de uma situação, porque cada inciso ali descreve uma situação diferente. Entendeu? Você enriquece de qualquer uma daquelas formas, mas cada uma daquelas formas é diferente. Aí você ou praticou uma coisa, ou não praticou essa coisa para enriquecer ilicitamente. Essa aqui é a realidade. E aí ele diz,
apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11. Ó. Um tipo dentro daqueles previstos em cada artigo. Não é indicar só o artigo. Isso era a prática do foro, indica tudo isso. A falta de tipificação, a generalização com que se trabalha. Olha, trabalha-se com generalização, com subjetivismo e com solipsismo, que é a minha vontade, o que eu quero, o que eu desejo. É brincadeira. É isso que o legislador tira. E uma boa parcela da área jurídica do Brasil não concorda com isso. Por quê? Porque não sabe. Eu atribuo a muitos, minha gente, a ignorância, sinceramente. Eu atribuo muito a ignorância. A ignorância leva você a pensar do jeito que você pensa, e não do jeito como as coisas são. Porque não é possível que você tenha um conhecimento mínimo de uma coisa e não saiba como é que fazer. Você, na realidade, você não está sendo ali um Ministério Público, não está sendo para dar a opinião dele sobre o assunto, não. Como se eu pedisse a opinião de qualquer cidadão. Não. Você está ali como um agente público responsável, que tem responsabilidade e incumbido de um dever funcional, de aplicar a lei. Você tem a obrigação de saber. Quando eu vejo essas aberrações, eu digo, olha, isso é, coitado, um ignorante. É igual aquela história da passagem da Bíblia. Deixa ele falar, ele não sabe o que diz. É mais ou menos assim. Eu não posso trabalhar com tudo que seja de má fé. Não é preciso que tudo seja de má fé. Agora, deve ter alguns de má fé, né? Só que de má fé nós temos aí. Quando é de má fé, se for comprovado, nós temos aí na frente dispositivo legal imputando responsabilidade penal, viu? Esse aqui é o detalhe. E temos a lei de abuso de poder. Então, preciso trabalhar aí. Mas eu não estou querendo trabalhar com essa parte aí, que aí eu acho que é a exceção da exceção. Não é? A exceção é você ser ignorante. Aí já partir para um abuso de poder, a exceção da exceção, já é demais. Não é? Isso tudo pode acontecer, sem prejuízo, minha gente, de que as coisas têm que ser trabalhadas para se aplicar realmente as normas como elas são. Bom, 10D. 10D é esse que eu terminei de ler, né? Um tipo dentro daquele. 10E. Proferida a decisão referida no parágrafo 10C deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Pronto. A decisão é como se o juiz dissesse, olha, os fatos relevantes e que estão realmente levando a conduzir o réu, aos réus a responder por improbidade nas formas dos artigos tais, são esses assim, assim, assim. Aí as partes serão intimadas, tá certo? Para especificar as provas. Agora ele já sabe, tem ideia. Isso está no Código de Processo Civil. Isso, todo o processo deve ser assim, minha gente. Agora eu tenho ideia de que eu devo me defender e que prova eu tenho que produzir para desconstituir aquilo que foi afirmado, se é possível desconstituir. Lógico, né? Porque quem praticou e realizou realmente não vai conseguir desconstituir, mas se não praticou, é possível desconstituir, ok? Bom, será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. Ora, isso é uma coisa em processo penal, acho que vocês viram muito isso, minha gente. Não se der, se responde pelos fatos, tudo bem. Mas acontece que a tipificação é muito importante, porque se eu mudo o crime, imagine, eu não respondi por aquele crime, não respondi por aquela situação fática, não. Se eu mudo o tipo penal, as coisas não são assim. Tão fácil mudar o tipo penal, não. Condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificado. Meu Deus do céu, como eu já vi dezenas, centenas, milhares, repetidos, comum, normal, rotineiro. Isso é uma coisa. Eu falo esse blá 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 porque eu sei, minha gente, esse blá 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 de muita coisa que você disse. Também tudo que está na lei, professor, o senhor diz o contrário. Porque eu vejo demais. Você ainda precisa ter uma práticazinha, porque a gente estuda, às vezes, esse estudo teórico leva a se imaginar aquilo que eu digo sempre. A gente imagina que pensa que as coisas vão ocorrer tudo de forma perfeita. Pois eu sou
mais cansado de ver a aberração de que isso eu julguei muito desses processos assim. Eu já fui advogado de diversos casos, já fui consultado em diversos casos em que o juiz foi requerida a prova, o juiz nem falou que indeferia, que era inútil, que não era, que disse, e julgou antecipadamente ali, dizendo que não, ele já estava convicto. Minha Nossa Senhora, já estava com convicção. Quer dizer, mãe, o que é esse negócio que tem de leitura de, como é? De Mãe carta? de Ná. Mãe Mãe de de Ná, Ná, nem né? mãe de Ná Vidente. dizia tanto, nem mãe de Ná. Eu queria ter uma mãe de. Se tivesse uma mãe de Ná dessa, eu iria lá para adivinhar, porque ele já está dizendo que você não tem condições de defender, de desconstituir o fato, nadinha. Sem eu produzir nada. Agora, o Ministério Público, o Estado, o poder público, que tem força, teve meses, anos para apurar. Eu agora não tenho direito sequer de ter a possibilidade de fazer uma defesa. Quer dizer, isso é, no mínimo, minimoro, uma aberração. Eu acho que de determinadas, muitas figuras que eu conheço, é por ignorância mesmo. A ignorância aliada à ânsia de uma condenação, de ser é, o, a palmatória do mundo, de ser o juiz justo. Agora, o mundo e o Brasil, principalmente, o Brasil, para copiar isso, é do dia para a noite. E o Brasil, principalmente, é o país do juiz justo. O negócio agora é juiz ser justo. Juiz é juiz justo. Queiram ser julgados por juiz justo na vida, que vocês vão saber o que é bom para tosse. Certo? Bom, aí vem depois, olha, então isso daqui, minha gente, prova requerida deve ser prova produzida. Para eu rejeitar uma prova, num processo penal, numa ação de improbidade, é preciso que eu justifique que a prova é absolutamente inadequada. Pode ter uma prova, porque são muitos meios de prova, pode ser que uma determinada prova não seja adequada para aquele processo, porque ela não vai trazer nada em termos de desconstituí-la ou de servir para aquele caso. Ou porque um outro meio de prova é aquela história. A doutrina, eu li até um artigo interessante essa semana, acho que foi o de Lenin Streck, de quinta-feira passada, sobre a questão da prova tarifada e a prova não. E a prova geral como relativo, como a tarifa, a prova tarifada e a relatividade da prova. Teve alguma coisa que ele, no artigo da semana passada ele colocou. Né? E mostrando isso, que nem é a prova relativizada é verdade absoluta, nem a prova tarifada é verdade absoluta, mas as duas coisas podem acontecer. Realmente, só determinada prova ser adequada, mas eu tenho que produzir aquela prova. E outras vezes eu relativizar, mas essa relativização não ser adequada para o caso concreto. Esse aqui é um detalhe, também tem isso, tá certo? Então é muito interessante o artigo da semana passada, que você vai no Conju, no senso em comum, né? Da semana passada, e você vai ver que o artigo está muito bom na semana passada. Aliás, todos estão, mas tem uns que realmente foi só processo penal na semana passada, muito bom. Bom, aí vem depois o parágrafo 10, intimar para especificar as provas. 10F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição e condenar sem a produção das provas. Bom, aí isso aqui a gente já viu. Parágrafo 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Isso é uma regra hoje, isso é uma regra que tinha na lei, foi alterado um pouco o dispositivo, o parágrafo, e que tem no Código de Processo Penal também, em matéria penal. Em qualquer momento do processo verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Isso tem também no processo penal. Em qualquer momento do processo que o juiz vislumbrar a improcedência da ação, ele deve julgar o feito.
Isso é um dispositivo altamente salutar, para mostrar que não deve existir, perdurar um processo, passar anos e anos esperando que julgue pela improcedência, quando você pode julgar hoje e aquilo você veja como a ordem jurídica anda em descompasso com o que se deseja ou que se quer. O que é que nós temos na prática? Processos e mais processos inúteis que não vão dar em nada. Esses que demoram muito são exatamente esses. Se sabe que ele não vai ter sucesso. Aí o que é que faz? Demora, se quer para poder exatamente. Eu conheço muitos, viu, minha gente? Muitos, e vi muitos na vida. Exatamente para chegar e mostrar o poder de ficar com aquilo na mão e com a pessoa e com a ideia de que você responda a um processo. O negócio é demorar bastante, porque eu estou com o poder na mão. Isso é um abuso de poder. Tanto é que a lei hoje dá, a lei de abuso de poder, dá condições a ser extinto o processo de determinado lapso temporal que seja considerado excessivo sem julgamento. Não dá nem problema de prazo. E, além da questão de prazo preclusivo, prescrição preclusiva, que também agora o legislador aqui trouxe. Eu acho uma das coisas salutares, porque isso é o que se faz na prática. E eu não conheço um caso, não, nem uma dezena, não. Eu conheço centenas, eu já vi centenas de casos na vida desse jeito. Essa que é a realidade, minha gente. Bom, parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Aqui é o seguinte, olha. A pessoa jurídica interessada, olha, que era antigamente a autora, tirou-se a legitimidade para ser autora, mas deu condição da pessoa ser cientificada no processo para participar. Olha aí, do feito. Ela só não tem iniciativa, mas está legitimada a participar e integrar o feito. Olha aí, tá vendo? Qual é o problema? Que prejuízo está havendo aí para a administração pública? Ainda estão arguindo o Supremo, eu acho que o Supremo não está dando nem cabimento de analisar o liminar dessa ação. Até agora, não deu nem cabimento de olhar. É porque não está havendo. Então, quando o Supremo faz isso, ele não está vendo nem a fumaça. E como dizia um amigo meu, olha, quando o juiz não vê fumaça, ele chegava e chamava o cliente e dizia, vamos desfazer o contrato, porque o juiz na liminar não viu nem a fumaça, que você imagina em fogo. Então, onde há uma fumaçazinha, talvez tenha fogo. Agora, meu amigo, onde não tem fumaça, não vai dar fogo de jeito nenhum. Então, eu vou logo desconstituir. Tem um amigo meu que era exagerado demais. Ele dizia, não, eu chamava logo o cliente, eu disse, eu vou perder a ação aqui de graça para ninguém, e levar depois o nome do advogado. Olha, o juiz não viu nem a fumaça. Se ele não viu a fumaça, meu amigo, ele não vai ver fogo aqui nunca. Esse meu amigo, ele já foi professor aí da universidade, a figura. E ele chamava o cliente e dizia, se você quiser continuar, procura outro advogado. Eu mesmo não vou ser mais advogado, não. Desse jeito. Fez muito isso. Meu amigo, eu não estou vendo nem a fumaça. O juiz, aliás. Ele dizia, eu pensava que tinha uma fumaçazinha. O juiz não viu nem a fumaça. Agora fogo é que ele não vai ver. Parágrafo 5º, né? Ou 15º, é parágrafo demais, né? Se a imputação envolver a desconsideração de pessoa jurídica, aqui é com relação à pessoa jurídica, né? Serão observadas as regras previstas nos artigos 133, 34, 35, 36, 37. Bom, é o seguinte, diz aí pelo menos 133 a 137, mas não, 133, 34, 35, 36, 37 do Código de Processo Civil, tá certo? Que é a questão, o processo de despersonalização da pessoa jurídica, diz que tem que obedecer se for pedida a desconsideração da pessoa jurídica, certo? A qualquer momento, parágrafo 16, se o magistrado identificar a existência de ilegalidade ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda,
poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei 7347, de 24 de julho de 85. Esse parágrafo também eu achei de uma medida altamente, extremamente salutar. Ele pode dizer o seguinte: olha, aqui não é caso de levar as sanções da lei de improbidade. Agora é caso que se enquadra como uma das hipóteses ou possibilidades que estaria na ação civil pública. Então, eu converto essa ação de improbidade em ação civil pública, porque não comporta as sanções, mas comporta determinadas medidas no campo da obrigação de fazer e não fazer, certo? De definição de políticas públicas, de uma tomada de posição com relação a um termo de ajustamento de conduta, uma coisa assim, e aí eu converto numa ação civil pública para que o processo tenha seguimento nesse campo. Repare que aí retira-se o quê? A questão das sanções e passa-se a trabalhar com a questão dos efeitos da sentença no outro campo dos efeitos da sentença, aqueles clássicos que nós já estudamos. Esse assunto é muito importante e rico, minha gente. Ah, meu Deus, se vocês estudassem pelo menos isso na vida para ser algum profissional, se for algum profissional de direito, vocês seriam um grande profissional de direito, sabia? Bom, parágrafo 17. Da decisão que converte a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo no instrumento. Também tem isso aí. E ao réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa ou seu silêncio não implicarão confissão. Ah, olha aqui, muito interessante. Olha, você veja o seguinte: ação de natureza o quê? Civil. Mas dispositivo de natureza o quê? Penal. O processo penal é assim. Se você quiser, você pode ser ouvido, ser interrogado. Se você não quiser, você pode se recusar, pode silenciar e acabou-se. Pronto. Assim, é assim que deve ser trabalhado. No processo de ação de improbidade é a mesma coisa, que se trata de ação de natureza sancionatória, os seus efeitos. Tá certo? E aí vem o 19, parágrafo 19, que diz: não se aplica na ação de improbidade administrativa a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Olha aí. Mesmo que você não conteste a ação, não pode se presumir como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A imposição de ônus da prova ao réu na forma do parágrafo 1º, segundo do artigo 373 da Lei 3.500. A Lei 3.500, o novo Código de Processo Civil, ele traz a questão da inversão do ônus da prova. Aqui, em nenhum momento pode haver inversão. É isso que o legislador está dizendo, viu, minha gente? Nenhum momento pode haver inversão do ônus da prova. O ônus da prova é sempre do autor aqui. Pelos fatos que ele alega, será sempre do autor. O ônus da prova é como no processo penal. O ônus da prova no processo penal é do Ministério Público. O réu basta negar. Pronto. Bom, aí vem a imposição de ônus da prova, o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público, dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público distintos. Bom, aqui se vier a ajuizar ações repetitivas, pelo mesmo fato, por mais de um órgão do Ministério Público, certo? Aí compete ao Conselho Nacional do Ministério Público resolver esse conflito. O reexame, logicamente, o juiz só vai receber uma ação e o órgão do Ministério Público ainda tem que cuidar da questão desse conflito no âmbito administrativo. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito, improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Não se aplica na ação de improbidade. A questão do reexame obrigatório. Quer dizer, a remessa obrigatória não existe também na ação de improbidade, certo? E no parágrafo 20, a assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a ilegalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado. Bom, esse parágrafo 20 ele vai dar muito o que falar. Eu entendo que, na realidade, o parecer que opinar que seja o ato praticado de determinada forma e a autoridade administrativa acompanhou o parecer, o autor do parecer tem que sustentar o seu parecer em todo o curso do processo. Tudo bem, aí eu vejo. Aqui muita gente vai entender que o autor vai ter que fazer a defesa da pessoa em juízo. Eu acho que não é esse o caso. Ele vai ter que fazer a defesa do seu parecer para mostrar que a autoridade agiu sem dolo, porque tem posição técnica, jurídica, e
ele vai justificar, porque ele sustentar o que disse no parecer, certo? É muito importante para mostrar que não houve o quê? Dolo. Tá vendo? Aí não se configurará, com certeza, improbidade administrativa. Tá vendo? Eu vejo por esse aspecto aí. Acho que essa é a leitura mais correta que deve sair desse dispositivo. Muita gente está dizendo, agora ficou obrigado a fazer a defesa. Não, não ficou obrigado a fazer. Ele tem que fazer a defesa do ponto de vista que ele colocou. Agora, veja o seguinte, aí eu acho também importante, porque essa questão de parecer jurídico em repartições em órgãos públicos, que existe aí, cada um quer ser um parecerista, um assessor jurídico, um advogado de órgão público, principalmente das prefeituras, procuradores, isso, aquilo, outro. E os pareceres, ouve-se falar, né? Os pareceres quem faz são os próprios servidores, aí ele passa lá um dia do mês, assina os pareceres e tal. Olha, a responsabilidade é grande de um parecer jurídico. A legislação, a cada dia mais, exige a presença do advogado em atos. Eu acho que essa presença é para ter responsabilidade. Então, a pessoa não pode, eu não diria que ele vai responder criminalmente, a não ser que tenha agido realmente com dolo, que até o juiz pode responder, certo? Mas ele precisa ter um pouquinho de responsabilidade, né? Saber o que ele está falando, dizendo, e amanhã, depois, se for questionando, eu não tenho nada a ver com isso, que quem vai decidir é o administrador. Aí agora o legislador, embora, disse, não, senhor, o administrador lhe seguiu, você agora tem que dizer por que aquilo lhe seguiu. Você agora é quem tem que justificar, porque quem é o técnico é você. O administrador foi na sua... Vai estar tá igual a música, vai na minha onda, não, vai na onda, não, viu? Não vá na onda, não. Não vá na onda. Cuidado. Então, é importante isso daí, a responsabilidade. Eu acho que deve existir responsabilidade, porque um jurista que se diz jurista, que dá um parecer, quem dá um parecer é um jurista, ele tem que ter a responsabilidade de dizer o seguinte, bom, aqui se você for para o judiciário, pode ir, se questionar, eu defendo o ponto de vista, porque eu estou calcado em lições essa, aquela outra. Agora, o fato dele estar calcado em pontos de vista que seja contrário ao que acha o autor da ação ou um órgão de controle externo, aí não, aí é outra coisa. Isso daí é que não pode levar ninguém a ser condenado. Por isso que eu digo, não pode existir responsabilidade penal nem por improbidade. Mas ele ter que justificar que tem realmente um ponto de vista daquele assunto que é técnico e tem fundamento, aí sim, eu acho altamente justo esse dispositivo, sinceramente. Bom, parágrafo 21, mas é parágrafo, viu? Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive na decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Nós já vimos aqui a reiteração. Bom, aí agora, depois de quantos incisos? 21 incisos, embora tenha alguns que tenha sido revogado, mas mesmo assim teve muitos incisos com letras, né? São 21 incisos. Aí nós temos o artigo 17b. Esse artigo 17 está... Tanto tem artigo 17, letra A, B e C, como eu já falei, como tem parágrafos nesses artigos, viu, minha gente? São ricos demais. Aí aqui nesse artigo 17b tem o seguinte: o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil. Pronto. A história do acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados. Um detalhe, esse daqui já tinha na lei anterior, o legislador aqui, o que ele trouxe foi um aperfeiçoamento naquilo que diz respeito a um disciplinamento da matéria. Na lei anterior, apenas previa a possibilidade de acordo de não persecução civil. Aqui não, aqui nós temos o disciplinamento da matéria. Aí foi muito bom por isso, porque para haver esse acordo é preciso que haja integral ressarcimento do dano. O dano nunca entra em acordo, viu, minha gente? No máximo entra em acordo aí quanto ao prazo de pagamento, a forma de pagamento, etc., mas não entra em acordo, tá certo? Segundo, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Quer dizer, mesmo que seja para
uma entidade de direito privado. Mesmo assim, será revertido em seu favor o valor que for adquirido. Aqui já foi para tirar aquele negócio de não criarem as famosas associações, entidades civis para administrar aí, que o Ministério Público andou fazendo pelo Brasil afora aí, né, coisas absolutamente inconstitucionais e ilegais. Pois é, aí aqui é a prevenção. Não, o dinheiro é devolvido para o órgão, entidade, etc. Acabou, certo? Segundo ainda, a celebração, aí o parágrafo 1º, né? Esse é a cabeça do artigo. A celebração do acordo que se refere ao caput deste artigo dependerá cumulativamente ainda das seguintes situações: da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. Quer dizer, tem que ser ouvido para ser indicar todas as circunstâncias realmente do caso. Segundo, de aprovação no prazo de 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. Terceiro, de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa, certo? Logicamente que esses requisitos são requisitos mínimos que devem existir para poder ser atendido o acordo. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso, requisitos que devem ser apreciados também. Para fins de apuração, aqui são questões formais que eu vou lendo e vai sendo só entendido, certo? Para fim de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas, se for o caso, né? Que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. O acordo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Quer dizer, até o momento da execução da sentença condenatória de uma ação de improbidade, pode haver o acordo de não persecução civil. Quer dizer, aí já seria acordo de não persecução executória, né? Nessa fase de cumprimento da decisão, certo? Parágrafo 5º. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público de um lado e de outro o investigado ou demandado e o seu defensor. Isso é importante, a questão do defensor. Olha como a lei é muito exigente com relação à presença do advogado, do assessor jurídico nesse campo. Olha, reparem que ele não pode fazer esse acordo só. É importante ser orientado, não é isso? O acordo, parágrafo 6º, né, a que se refere o caput deste artigo, poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria, isso aqui é com relação às pessoas jurídicas, certo? Integridade aqui é o Instituto do Compliance, viu, minha gente? Que no Brasil tem o nome de integridade. De auditoria e de incentivos à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas, tá certo? Ou seja, aqui na lei anticorrupção das empresas tem a questão do compliance. A matéria é denominada no Brasil de atos de integridade. Tem até um decreto regulamentando o compliance federal e que trabalha com a questão da integridade das empresas. A integridade aí é o compliance, a empresa agir e administrar e existir de forma a defender a ordem jurídica e estar de acordo, em conformidade com a ordem jurídica e com o direito vigente no país, tá certo? Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput deste artigo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Então, nós temos algumas regras aqui do Instituto, que seria do compliance, certo? Conhecido no Brasil, ou que contém, aliás, elementos do compliance, mas que cuida do... na ação civil pública, termo de ajustamento de conduta, na lei de anticorrupção das empresas, termo de leniência, na
no Código de Processo, no direito penal, a colaboração premiada. Na ação civil pública, é o acordo de não persecução civil. Acordo de não persecução civil. Então, são institutos jurídicos que nós temos aí em todo o campo, tanto do processo comum, como nós temos na ação civil pública, o termo de ajustamento de conduta, como nos processos sancionatórios, penais ou não. Tá certo? Isso é muito interessante, muito rico. O chamado hoje direito penal negociado, direito penal acordado. Olha, isso é um avanço muito interessante, muito rico no campo do direito sancionatório em geral, tá certo? Sancionatório em geral, e vem sendo trabalhado interessante a partir do próprio direito penal nesse campo. É muito rico esse assunto hoje, muito interessante, quem quiser se especializar nessa matéria, ok? Bom, em seguida já tem o artigo 17C, que a sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei 3.105, ainda a sentença nesta ação, além daquilo que está no artigo 489, o 489 é o artigo que cuida da questão dos fundamentos da sentença, principalmente aquilo que está no seu parágrafo primeiro, certo? Se a sentença não contiver aqueles requisitos, é uma sentença nula, certo? Mas o legislador aqui não se conformou só o que tem lá, não. Diz, além do que consta lá do artigo 489, tá certo? Deverá ainda a sentença indicar, de modo preciso, os fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9, 10 e 11 desta lei, que não podem ser presumidos. Nossa, por que é que acontece isso? Porque na prática a gente vê aí os desastres, né? Considerar as consequências práticas da decisão sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. Isso aqui são regras, minha gente, que estão na lei de introdução ao direito brasileiro, tá certo? Lei Nacional de Introdução ao Direito Brasileiro. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Considerar, para aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tudo isso eu falei com o artigo 12, olha aqui. A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva, os antecedentes do agente, considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente, considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas. Indicar na apuração da ofensa princípios, critérios objetivos que justificam a imposição da sanção. Minha gente, eu estou lendo aqui só de forma até acelerada, porque eu já falei de tudo isso quando analisei o artigo 12. A questão da dosimetria da sanção, a questão da gradação da pena, eu falei disso, a gradação da pena, que no direito penal denomina-se de dosimetria da pena. Código de Processo Penal está precisando de um dispositivo desse. Olha, código ultrapassado, é para ser que tenha um código novo com um dispositivo igual a esse, além dos requisitos que estão no artigo 489 do Código de Processo Civil e que hoje estão no artigo, eu acho que 350, 355, por aí assim, do Código de Processo Penal também. Esse artigo 489 do Código de Processo Civil, no parágrafo 1º, ele está hoje no artigo 300, eu acho 350, 355 do Código de Processo Penal. Foi para lá já. No Código de Processo Penal tem o artigo 409 do Código de Processo Civil. Agora, está faltando no Código de Processo Penal aperfeiçoar, tem alguns outros requisitos específicos
aperfeiçoar tanto quanto está aqui. São questões de atendimento ao princípio da proporcionalidade, que é um princípio muito caro, muito importante, relevante, e que precisa ser conhecido na sua maior profundidade possível na hora da dosimetria da pena, na hora de aplicação de sanções. Essas mesmas exigências aqui, se você for lá na lei 12.846 de anticorrupção das empresas, também estão presentes. Mas parece que lá no artigo 7º, no 6º, 7º, por ali, entre o artigo 6º e 8º da lei, também estão presentes. Veja, o legislador moderno, ele trabalha com elementos, hoje, regrados, que são elementos que um juiz de bom senso levaria em consideração no lugar. Quando não se trabalha mais com bom senso, só se trabalha com mau senso, então o legislador vai e regra para ver se, olha, você tem que cumprir o mínimo ético que eu chamo, e a questão da responsabilidade no exercício da atividade. Todas essas coisas estão presentes hoje, minha gente. Aí vem o parágrafo 1º desse. Isso tudo é a cabeça do artigo 17C, né? Aí o parágrafo 1º, essa cabeça do artigo tem 7 incisos. O inciso 4 tem quantas alíneas? Tem 2, 4, 6, 7 alíneas, olha aí. E ainda tem mais uns parágrafos. Parágrafo 1º. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configurado de improbidade. Uma coisa pode ser ilegal e não se constituir em ato sancionatório, nem penal, nem por improbidade. E uma coisa pode ser ética e moralmente absurda ou ilegítima, mas não é sequer ilegal. Nós temos as coisas que são legais, as coisas que são ilegais, as coisas que são antiéticas e que não são ilegais, tá certo? E coisas que são ilegais e não merecem sanção. Mas isso é impressionante. O que impressiona aqui é exatamente a questão do legislador regrar isso. Agora, regrar por quê? Porque isso são lições provectas. Desde que começou a haver a evolução do direito sancionatório no mundo, a evolução, não estou falando no tempo da pedra lascada, no tempo da pena do talião, não estou falando. Quando começou a haver a evolução da gradação, da proporcionalidade, disso, daquilo, da reparação, de se ter não só a expiação, mas a recuperação da pessoa e das coisas, minha gente, isso você encontra até em livro de história, em tudo, em romance, você vê em tudo. Agora, de uma hora para outra, se derruba séculos, milênios de estudos, de análise, de aprofundamento. Aí o legislador está trabalhando aqui como lembrando, regrando o que é o comum. Mas, professor, isso precisa estar numa regra? Não precisava, não, mas está precisando, por incrível que pareça. Bom, parágrafo 2º. Na hipótese de litisconsorte passiva, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos vedado qualquer solidariedade. Meu Deus do céu, eu duvido pegar uma sentença de improbidade que não tenha solidariedade. Com relação, principalmente, à reparação dos danos. Tudo é com solidariedade. Meu amigo, como é que você é solidário? Como é que haver a solidariedade? É preciso que você tenha a participação na mesma graduação. Você tem tudo milimetricamente trabalhado como não existe isso, tem uma proporcionalidade, entendeu? Não é possível, mas eu duvido você pegar uma sentença assim de ação de improbidade. Tem uma coisa de qualquer tribunal, e olha-se na responsabilidade, quando tem mais de um demandado, se toda a responsabilidade lá não está solidária, duvido que não tem.
Então, isso é exatamente essas coisas assim que levam. Rapaz, o legislador aqui trabalha com uma situação que era para não existir na lei, porque isso a sanção é proporcional à sua participação. Isso é uma regra tão antiga, mas como não está aplicando, nós vamos criar a regra mesmo. Bom, aí, minha gente. Não haverá remessa necessária na sentença de que trata esta lei. Já foi dito isso, eu já falei, mas aqui o legislador repetiu. Tem até dispositivos que são repetitivos, né? Para ver se. Não tem outro artigo. Achei nesse artigo que tem nesse. Não tem, não vi no outro, mas nesse aqui está bem claro, né? Não se aplica a regra de remessa necessária. Ok. Muito bem. Artigo 17D ainda, olha, artigo 17, que não é brincadeira. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório. Olha aqui agora, ela tem natureza civil, mas olha aqui, mas ela é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal. Pessoal significa dizer, minha gente, responsabilidade subjetiva. Olha aí, tudo que eu falo, está tudo escrito agora, tá certo? Previsto nesta lei. E não constitui ação civil. Não é uma ação civil pública, olha aí. É uma ação de improbidade. Acabar com aquela história. A ação civil pública de improbidade administrativa. Que história é essa de ação civil? É uma ação civil de natureza sancionatória agora, tá certo? E aí a doutrina agora vai trabalhar, dizer que, na realidade, se está trabalhando com uma ação, um direito de natureza penal, mas aqui o legislador diz de caráter sancionatório, é repressiva, porque tem sanção, né? E por isso que tem um caráter sancionatório. Não constitui. Olha, civil aqui significa dizer que não tem aqueles efeitos clássicos de uma ação civil. Já falei isso repetidamente. Tudo aquilo que eu falo, minha gente, lendo a lei, você vai encontrar sentido naquilo, tudo que eu falo. Bom, vedado o seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos. Por quê? Porque esses interesses aqui que estão previstos nesse artigo, é o 17D, eles estão todos colocados lá na Lei da Ação Civil Pública. E aí não vamos confundir o objeto da ação civil pública, que tem determinados efeitos na sentença, no campo das obrigações de fazer e não fazer, de entrega de coisas, de pagar e não pagar, com efeitos de uma sentença que leva, na realidade, a sanções de ordem de restrição de direitos e perda de direitos. É isso, minha gente, que eu já falei demais no artigo 12, e aqui estou apenas fazendo a leitura para vocês e mostrando que aquilo que eu falo, que a linguagem que eu utilizo, está agora normatizada, tá certo? Bom, e aí, no parágrafo 1 desse artigo 17D, esse daqui só tem um parágrafo, ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos, religiosos e patrimônio público e social submetem-se aos termos da Lei 7347, logicamente, que aí está descrevendo todo o objeto da ação civil pública. Olha aí, tá vendo? Estou até ajudando aí na prova, mostrando aí o objeto da ação civil pública, que está lá no artigo 1º, artigo 3º, artigo 21, tá vendo? Aqui, o legislador repete tudo que está lá, certo? E o que implica nisso daí? Efeitos? Por isso que eu peço, objeto contra a pretensão, objeto contra o resultado. Os efeitos de lá são outros. Até de questões de políticas públicas, né? Eu já falei para vocês aqui, em outra aula ou em outras aulas, que o processo coletivo ele se dirige em 3 caminhos bem delineados, e é isso que eu quero demonstrar. Um caminho é no campo da ação civil pública, por exemplo, nós trabalhamos até com a questão de definição de políticas públicas.
tem efeitos na sentença que podem resultar em efeitos clássicos do processo civil, mas que a forma do processo e o seu objetivo é muito mais amplo do que aqueles efeitos. No campo das obrigações de fazer e não fazer, é uma coisa impressionante da riqueza de possibilidades que possam existir. Por isso que ela é uma ação que leva até a definir questões de políticas públicas, é um fazer ou não fazer, tá vendo? É muito rica. Depois nós temos o processo no campo sancionatório. No campo sancionatório, aí nós temos ação de improbidade e ação de responsabilidade das empresas contra o poder público, não é? E aí depois nós temos, que é a terceira etapa que nós vamos ver, a questão da invalidade das normas através de controle de constitucionalidade. Nós temos no processo coletivo esses 3 segmentos que são fantásticos, formidáveis. Nós não podemos ver sob essa nova perspectiva que vai sendo criada, com a completude que ela merece. Eu só passo aqui a informar, e vocês vão ter que estudar o chamado processo, como é? O de definição de políticas públicas, o processo estruturante, o processo administrativo sancionatório. Meu Deus do céu, agora os grupos de estudo no Brasil todo, a gente criou um grupo de estudo aqui, agora eu estou vendo, tem grupo de estudo de direito, processo sancionatório civil em todo o Brasil. Meu Deus do céu, a riqueza, olha aí, tá vendo? E a questão do controle de constitucionalidade, que é o que leva à invalidade da norma. Quer dizer, o nosso sistema jurídico é perfeito. Agora, ele só é perceptível se você compreender, se você estudar isso. Não é possível ser só na base do achismo, não. Tem que estudar. É muito bom, tá rico, tem caminho para tudo. Agora é preciso saber, e para saber tem que estudar. Essa é a dor de cabeça. Né? Mas vamos lá. Agora vem o artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação, essa linguagem ainda está ultrapassada, isso não era para ser assim. Fundado nos artigos 9 e 10 desta lei, condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou reversão dos bens a valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Aqui nós já falamos, já discutimos. Aqui é só dizendo que o valor será revertido em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito, tá certo? Esse é o artigo 18. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público, ou a perda ou a reversão dos bens. Aqui é disciplinando a questão da liquidação, que pode ser apresentada uma proposta de liquidação mostrando aqui pela pessoa jurídica prejudicada. Então, se você foi quem sofreu as consequências, diga aí logo, apresente todo elemento de prova que é possível trazer para identificar o valor em si, pode se apurar em liquidação, tá certo? Parágrafo segundo, caso a pessoa jurídica prejudicada não adota as providências que se referem para o no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público, a perda ou a reversão dos bens. Bom, minha gente, melhor delimitando aqui esses incisos. Vocês viram aí que a pessoa jurídica não é mais legitimada para a ação de improbidade administrativa. Primeiro ponto, certo? Segundo ponto, ela pode agir administrativamente, ela pode ajuizar uma ação de reparação de dano, né? E ela pode integrar o feito da ação de improbidade administrativa. Ela, aliás, é cientificada para isso, para integrar o feito e agir em desconsorte com o Ministério Público, se quiser. Tá certo? Mas aí, quando chega ao final do processo, foi julgado o processo, ela é legitimada para requerer a liquidação e a execução. Esse é que é o detalhe. Ela passa a ser legitimada para requerer a liquidação e a execução. Então, minha gente, a pessoa jurídica está muito bem aquinhoada e muito bem posta nesse processo, como nos outros e na ordem jurídica em geral. Muito bem. O que é que está faltando? Alguém ler a lei, entender e compreender e saber o alcance que tem toda a estrutura da ordem jurídica para não sair dizendo besteira, baboseira. Agora, vocês vejam, eu, às vezes, tenho que ler, né, essas coisas. Não é que eu sou informado, eu estou à frente da televisão, às vezes, aí vem aquela notícia bárbara.
Eu estou lendo um jornal, uma coisa, aí vem essas baboseiras. Eu abro um zap da vida e vem aquelas baboseiras e vem essa no meio. Tem as notícias boas aqui, claro. De cada 90 bilhões de notícias, tem uma, né? Não é 1%, não. É um por bilhão. Uma por bilhão, vem uma boa, né? No meio. E a gente procurando essa uma num bilhão que recebe, aí a gente se depara com essas barbaridades e essas coisas. Aí vocês vejam o seguinte: quem sabe, quem entende alguma coisa do assunto, como é que fica, né? Fica muito triste, né? Por isso que a gente bate muito aqui. E eu, quando bato muito aqui, minha gente, é porque eu tenho uma responsabilidade muito grande de passar para vocês, que são, assim, afinal de contas, um profissional do direito, e dizer, e vocês não podem dizer amanhã, porque se eu ouvir vocês dizendo, eu respondo na hora. Eu digo, olha, você está dizendo isso ou é por ignorância? Eu não vou você não pode dizer que é por ignorância. Eu disse isso numa sala de aula. Você está dizendo isso, eu respondo num jornal, em qualquer canto, viu? Você escreveu, eu peço um direito de resposta aí, porque não é possível. Eu falei em sala de aula e você é um irresponsável de estar dizendo ou de forma proposital, ou por outra, não assistiu a aula, não, tudo bem. Aí, por ignorância, só pode ser por ignorância, não ter assistido a aula, tudo, mas, pelo amor de Deus, são lições elementares. Aí é por isso que eu fico muito, eu demonstro assim, uma preocupação muito grande, é porque vocês amanhã vão dizer que foram meus alunos. E dizendo besteira pelo mundo afora. Não, eu mesmo ensinei. Mas como eu encontro gente que. Bah, e aí, fulano de tal foi seu aluno? Foi eu, um burro, um besta. Como aluno, se metia a ser sabido. Estudou. Agora, depois que é juiz, é promotor, é isso, aquilo outro, virou um besta. Pegou as doenças de juizite, no judiciário é juizite. Pegou uma doença, fazer o quê? Ele, na época, não era juiz, não podia pegar essa doença, né? Mas agora, como juiz, pegou a doença da juizite, pega a doença de promotorzite, sei lá, deve ser promotorzite, procuradorcite, tem um bocado de coisa aí. Fazer o quê? Quando não é nada da ignorosite, pegou a ignorosite, pronto, fazer o quê? Eu não tenho culpa disso, não. Na minha época, ele não tinha essas doenças, né? Então, era uma pessoa sadia e tal, mas hoje, infelizmente, ele está em estado de quase de coma, mas fazer o quê? A pessoa adoece também, né, na vida, mentalmente. Hoje tem muita doença mental, então tem esse problema aí. Mas se continuar estudando, por outro, ele parou do tempo e diz: agora eu vou fazer o que eu quero, e não o que porcaria de ciência, de direito, nem direito explica. Pois é, tem essas coisas, né, na vida. Bom, e para fim de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Mas, meu Deus do céu, esse parágrafo é muito interessante, porque quantas vezes eu disse, olha, todos esses valores que são proclamados em notícias de jornais são absolutamente mentirosos. Todos! Sem exceção de nenhum, são mentirosos. Porque sempre tem alguma coisa que foi feita. Quando não foi feita no total, e houve uma questão formal e vem para a imprensa dizendo que houve um prejuízo de 1 bilhão e a coisa foi feita. Apenas houve formalmente alguma ilegalidade, abusividade de acordo com a coisa. Isso todos os casos, todos sem exceção, são mentira. Digo porque eu não tive um caso como juiz que fosse verdadeiro. Não vejo um na imprensa que eu conheço que seja verdadeiro. Então eu digo que é tudo mentira. Por que será que os outros que eu não vejo, não sei, é tudo verdadeiro e os meus são todos mentirosos? Porque são mentirosos. E eu provo, pode trazer qualquer um aí, qualquer um. Traga o processo para a gente ver, para eu mostrar como é mentira. É mentira. Esses valores de prejuízo. Por quê? Porque pegam o valor do prejuízo, um assunto não foi terminado todo, uma barragem, sei lá, um hospital, uma quadra de esporte, mas foi feito, nem que seja. Eu já peguei casos que a pessoa fez só o alicerce, mas fez o alicerce. Quanto foi? Sei lá,
O contrato era, na época era barato, era um valor que corresponde hoje, era 80 mil reais. Ele fez o quê? Ele lá gastou uns 8 mil, 10 mil reais. Bom, desapareceu 70 mil, professor. Desapareceu, mas desapareceu 70 mil, não desapareceu 80. Desapareceu 70. Então, seja verdadeiro, seja real. Eu trabalhei com muitos casos, eu sei tudinho. Eu trabalhei e eu ia lá olhar, eu ia ver o que tinha feito, entendeu? E quando eu dava a sentença, dava com a proporcionalidade do que tinha havido prejuízo. E peguei quadra de esporte, por exemplo, que realmente só tinha sido feito o piso. Aí gastou quanto aqui? Sei lá, 5 mil, 10 mil. Quanto era o contrato? 50 mil. Pronto, gastou 10%, gastou. Foi 90% e não 50%. 45% o prejuízo. É isso, minha gente. Imagina esses outros milhões. Sim, peguei muitos, mas tá terminado. O que é que falta? Doutor, só faltava aqui os acabamentos para entregar. Depois veio essa paralisação. Aí não é possível uma coisa dessa. E como é que diz que o prejuízo foi de 300 mil reais? E está todo feito. O que é que está faltando aqui? O senhor liberar para funcionários. Né? E o prejuízo de 300 mil? Não, o prejuízo aí, vamos admitir que para fazer isso aqui, limpar não sei o que lá, botar não sei o que lá, essas luzes aqui, não sei o que lá, gasta aí R$ 1.000, 2 mil, 5 mil, 10 mil, tá vendo? Aí, mas estava lá no processo como que? 300 mil. Quanto é o valor do prejuízo? 3 mil. Tá vendo como são as coisas? Quer dizer, minha gente, vamos ser pelo menos sinceros, leais. Aí é por isso que manda aplicar o princípio da deslealdade processual, da litigância de má-fé. Isso é litigância de má-fé, minha gente. A opinião pública é conduzida por uma coisa e o processo e o material é outro. Isso é o que é constantemente trabalhado. Estou dizendo porque eu vi isso e sei o que é isso. Não estou trazendo aqui informação só de jornal, não. E de jornal que eu estou falando é porque muitos casos eu conheço e sei, e que sou consultado e tudo. E vejo. Entendeu? E quantas mentiras, minha Nossa Senhora. Bom, pois é. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 horas, 48, parcela 48 horas, mensais corrigido monetariamente do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Quer dizer, mesmo condenado, mas, doutor, eu não tenho condições de arcar com essa. Eu não tenho condições, eu não tenho patrimônio, mas pode. De que é que você vive? Vamos, o juiz apura, você vai pagar em parcela. O legislador indicou aqui até 48 parcelas, tá vendo? Para haver negociação, mesmo depois de uma condenação, viu, minha gente? Aí, dependendo da situação, o juiz aqui pode até. Eu sempre trabalhei com essa ideia de que as coisas, para serem reparadas, a questão é reparar. É como pagar a dívida da Fazenda Pública. Eu fazia muito o seguinte: doutor, eu fui lá na Fazenda, mas lá não ele só faz o parcelamento. Naquele tempo não havia parcelamento com os prazos que são hoje longos, de 60, de 20 anos, de 30, não, era no máximo 60 meses. Então, 5 anos. Aí eu chegava, fazia uma audiência com o procurador. O procurador, doutor, a gente não faz porque não dá para fazer. Nós não temos autorização legal. Os procuradores eram muito limitados. Naquela época não existia muito a lei autorizando acordo. Eu dizia, então fica aqui feito na justiça. Você pode pagar em quanto? 80 parcelas, vai ser 80 parcelas, acabou. Aí eu procuro, mas doutor, eu digo, sim, você não. Você disse que não tem autorização legal, agora você tem uma sentença, uma decisão judicial. A pessoa concorda, vai saldar a dívida. O judiciário vai impedir que a dívida seja saldada por causa de 20 meses, 10 meses? Ou por outro, o procurador não podia fazer dos 60 meses que estava na lei, porque tinha passado o prazo, já tinha sido vencido uma vez e não tinha cumprido. Digo, pronto, faz de novo. Quer dizer, neste caso aí, eu não estou saindo fora da lei. Eu estou, pelo contrário, cumprindo a lei, fazendo com que haja pagamento viabilizado de forma que seja possível. Porque o que é melhor é receber em 80 parcelas ou não receber. A história da proporcionalidade, da razoabilidade das coisas. Aí é onde chega o princípio funcional. Não é eu chegar e dizer, não, você não. Aqui eu vou mudar a lei. Não, não vou mudar a lei nadinha, não. Aqui você tem que pagar. Você vai ter que pagar, tá certo.
Mas eu não tenho condições de pagar. Bom, aí não tem condições de pagar, não tem proposta de acordo, tudo bem, aí eu não posso fazer nada. O poder público vai encontrar uma forma de achar que você tem condições de pagar. Eu agora não faço. Mas você está querendo pagar. Tá, é certo. Vamos fazer com que você pague. Agora, vamos fazer uma coisa razoável. Primeiro, que você tenha condições. Segundo, que cumpra. Terceiro, que seja dentro de um prazo também razoável. Aí você veja, isso daí que eu fiz muito como juiz, veio o poder público depois. Aí hoje tem de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos nas negociações, tá vendo? E eu não botava nem esse tempo todo, tá vendo? Botava alguns meses na frente. Pois são essas coisas que precisam ser trabalhadas para que haja cumprimento. É muito melhor que se receba de forma parcelada. Não, mas ele vai passar a vida pagando. É melhor ficar passando a vida pagando do que passar a vida sem pagar. São essas coisas que precisam se obter uma vantagem, algo que é para poder entrar dinheiro para o poder público. É uma forma de você encontrar. Agora, não é com base apenas no que está dizendo as partes, não. Não. Fazenda, você tem como indicar, tem meios. Não, doutor, a gente já procurou todos os meios, encontrou. Então, ele tem patrimônio? Tem. Não, não se encontrou, não tem nada. Ele tem patrimônio, mas é em nome dos outros, então vai investigar esses outros, aí me traga amanhã, mas por enquanto fazer o acordo, aí você depois de amanhã me traga, que a gente desmancha isso, certo? Porque ele utilizou de má fé, ele utilizou de subterfúgio para fugir ao cumprimento, tudo bem, aí a gente, amanhã depois eu tenho demais como justificar essa decisão de hoje, de um acordo que está se fazendo aqui. Se você me trouxer, agora, infelizmente, isso não cabe ao judiciário, e se coubesse, eu não ia ter condições estruturais para isso, não. Tá certo? Tá chegando aí a hora, minha gente? Tá perto, né? Na verdade, professor, ela deu agora. É porque a aula da noite é um pouquinho mais curta, né? Até 8h25. Aí eu acho que a maioria do pessoal tem outra aula agora. Pronto, tá certo. Não, eu queria só saber se tinha chegado. Tá, chegou. Tá certo? Então a gente fica ainda aqui com. Nossa, 18, do 18 ainda. Aí vem. Aí são coisas rápidas. A gente termina. Hoje é quinta, né? A próxima aula é segunda, né? A gente termina segunda e começa sobre o controle de constitucionalidade. Vocês vejam o seguinte, como é interessante. Toda essa aula, todo esse volume de informação não tem nada a ver com a parte da questão. Repare como é rico uma lei dessa, um instrumento processual desse, e como é importante se distinguir os temas objeto, sujeitos e forma. Tudo que nós trabalhamos hoje foi só forma, certo? Alguma referência que tenha ao objeto ou sujeito é apenas remetendo a determinadas situações. Não tem nada de definição do objeto, não trabalhando com nada de definição do objeto, nem com nada dos sujeitos. Hoje nós trabalhamos só com o sujeito ativo. E remetia, às vezes, o sujeito passivo, a questão da responsabilidade de legitimidade, olha, das entidades de direito público em ser legitimado para a execução, para a liquidação. Olha aí que coisa interessante. O objeto da prova, o elemento essencial, o ponto central da prova, totalmente preservado, independente da aula de hoje, ou já a aula aperfeiçoou. Se vocês acharem que tem alguma coisa mais, pode botar, tudo bem. Mas não afeta nada, vocês verem como é interessante definir o objeto de uma questão. Definir o objeto de uma questão. Tá certo? Muito bem, pessoal. Então, quinta-feira, hoje tem um final de semana bom para todos. Boa noite.